Olá, companheiros, companheiras, base do Simproja. Estamos aqui hoje para fazer mais um episódio do Simproja Cast, né? Com alegria que eu volto para cá agora nesse lugar de mediação dessa conversa. Hoje nós estamos no mês de agosto e a gente vai falar, né, de um tema importante, necessário, atual, né, nesse mês de agosto, a Lei Maria da Penha fez 18 anos, né, dia 7 de agosto, mais precisamente. Então, a conversa de hoje, a gente vai trazer algumas reflexões sobre a importância dessa lei, né? 18 anos da Lei Maria da Penha, avanços e desafios no combate à violência contra a mulher. E aí, para conversar com a gente, para falar com a gente sobre esse tema, a gente traz duas convidadas, duas potências, duas mulheres incríveis, né, atuantes, militantes, que fazem trabalhos importantes, né, no âmbito do combate à violência contra a mulher. E eu convido para conversar com a gente a Natália Cordeiro e a Rayane Oliveira. Sejam bem-vindas, mulheres. Espero que a gente consiga fazer uma conversa bem massa e tenho certeza que a nossa base está ansiosa para ouvir vocês. Então, Natália, nossa doutora em ciência política, atualmente também educadora do SOS Corpo. Oi, gente, prazer estar aqui, é uma satisfação grande. É isso, sou educadora do SOS Corpo, sou militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e espero aí contribuir com essa conversa. E Rayane Oliveira, seja bem-vinda, Ray. Ray é formada em letras e atualmente ela é supervisora do serviço especializado em abordagem social da população de rua do Recife, né? Trabalha na assistência em Recife. Então, Ray, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todas e todos. Eu sou Rayane Oliveira, como foi apresentada. Eu tenho um trabalho antigo com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher e também sou militante pela União Brasileira de Mulheres de Recife e do estado de Pernambuco. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que bom. Então, sem muitas delongas, para começar essa conversa, eu acho importante a gente contextualizar um pouquinho, né, sobre a lei, como é que começa, em que pé estamos. Então, eu vou pedir, Rai, que você traga um pouquinho dessas informações. Você tem uma bagagem grande, né, sobre esse assunto e de atuação mesmo, inclusive de formulação, né, nas políticas públicas. Então, se você puder trazer um pouquinho. Certo. A Lei Maria da Penha, como a gente sabe, vai fazer 18 anos este mês. Na verdade, fez, né, no dia 7 de agosto. Ela é uma lei que ela é homenageada, né, o nome dela, em relação a Maria da Penha, uma farmacêutica que nos anos 80 ela sofreu várias violências por parte do marido, inclusive 2 tentativas de feminicídio. E mesmo assim, diante das denúncias que Maria da Penha fez, ela viu por quase 2 décadas o agressor dela sair impune. Então, o caso dela foi juntado com o caso de outras mulheres que também sofriam violência doméstica pelos movimentos feministas da época e foi denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da Organização dos Estados Americanos. E o Brasil foi punido, recebeu uma sanção por causa dessa negligência nesses casos. As mulheres literalmente estavam morrendo dentro de suas casas, sendo agredidas, os casos sendo tratados com descasos, com erros. E o resultado dessa denúncia foi a criação da Lei Maria da Penha. Houve um período que foi feito um estudo, usou-se como base também uma convenção que o Brasil era signatário, que era a convenção, que a gente chama Convenção de Belém do Pará, que é a convenção para punir e erradicar a violência contra a mulher. E aí a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente importante, porque a gente tem a definição do que é violência, de que essa violência que as mulheres sofrem é uma violação de direitos humanos e da tipificação dela. Porque até um certo tempo, né, antes do surgimento da lei, a violência poderia ser o que o delegado na hora considerasse que era violência. Se o agressor raspasse todo o cabelo da mulher, ele ia dizer, mas o cabelo é mato, o cabelo cresce de novo, vá para casa. Isso aí é besteira. Hoje em dia, não, a gente já vê essa violência como não só uma violência psicológica, mas também física, né? Porque a lei tipifica em violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ou seja, a gente tem uma ideia bem clara do que é essa violência, graças à Lei Maria da Penha. Que importante, né? Assim, como que
a criação de lei, a tipificação do crime, né, é importante para o entendimento da gente, da sociedade, né, e no que tange a violência contra a mulher, né, durante muito tempo foi tido como diminuído, né, colocado como crime passional, né, enfim, então eu acho que é um marco realmente a Lei Maria da Penha, e eu estava, quando a gente vai estudar, né, fazer as nossas leituras para ter essa conversa aqui e para a nossa atuação também, né, o Simproja é um sindicato que tem dentro da Secretaria de Políticas Sociais um guarda-chuva bem amplo e esse debate sobre combate à violência contra a mulher, combate a diversos tipos de violência racial, de gênero, está dentro desse guarda-chuva das políticas sociais. Então, comumente a gente é convidado para estar na escola, para fazer uma conversa na escola, né? Então, a gente tem que estar sempre em diálogo também com os movimentos sociais, com o movimento feminista. A gente tem uma história de mulheres que passaram pela direção, que tem atuação, né? Neide Silveira, que é uma referência, eu sempre falo dela. Todo podcast, todo programa que eu estou nesse simprósio, eu trago o nome de Neide Silveira e eu acho fundamental, porque dentro de Jaboatão é uma pessoa que há muito tempo está levantando esse debate, sabe? E continua, né? E me ensinou muito para a gente aqui na direção do Simproja, e continua ensinando. Então, assim, a gente tem um caminho aí, né? Tentando construir um caminho para levantar esse debate na nossa base. Não é fácil, né? Enfim, não é fácil, mas estamos aí. E eu estava lendo esses dias que o Brasil é meio que um dos países que é referência em relação a uma lei de combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é uma referência, né, no mundo, está entre as leis mais efetivas e eficazes no combate à violência contra a mulher no mundo. E aí a gente tem, né, alguns avanços, desde a implementação da lei até agora, até o cenário que a gente tem hoje, e a gente percebe também que a criação de juizados especializados, isso que Rayana trouxe sobre a tipificação do crime, né, medidas protetivas e uma série de ferramentas que foram sendo incorporadas aí à lei, interferiram positivamente. Então, eu queria que Nath trouxesse um pouquinho sobre isso. Então, a lei, né, ela tem esse reconhecimento, eu acho, muito em parte por ter sido construída em parceria, né, dos movimentos sociais feministas, acadêmicas e juristas, né? Foi uma iniciativa, né, um consórcio. Então, eu acho que essa relação, né, com quem vive, com quem está pensando criticamente a questão da violência, porque é isso. A violência ela surge como um problema político, ela deixa de ser uma coisa de marido e mulher, é uma coisa que acontece dentro de casa e ela passa a ser uma responsabilidade do Estado a partir da briga dos movimentos para dizer que aquilo dali existe e que não tem como a gente pensar numa vida de direitos, de dignidade, se as mulheres sofrem violência, né? Se as crianças dentro de casa sofrem violência. Então, é um pouco de tornar político isso que era considerado pessoal, né? É aquele slogan famoso de o pessoal é político, que foi por muito tempo e ainda é, né, muito caro para o movimento feminista. E aí eu acho que dessa composição, né, nessa conformação da lei, ela também ela inova quando ela prevê não só a punição a quem comete a violência, mas também medidas de prevenção, né, de educação. É um conjunto, não vamos só quando. Porque, bom, a violência é quando já deu tudo errado, né? Punir é quando já deu tudo errado. Criar casa-abrigo, criar delegacia é quando já aconteceu a violência, mas também pensar uma dimensão de prevenção e, teoricamente, também pensar a partir de uma perspectiva não punitivista. Então, não basta encarcerar. Né? É necessário fazer roda de conversa com os homens que cometeram a violência, um conjunto de coisas que aí, bom, a gente imagino que a gente mais para frente vá aprofundar se isso tem funcionado. Mas a lei, ela foi importante para dar nome, né? E na medida que ela foi dando nome, isso também foi se espalhando na sociedade. Né? A gente vai mudando, foi mudando aos poucos, a compreensão mesmo, né? Então, para de chamar de violência passional, né? Para de... E aí, bom, vai mudando as mídias, né? A sociedade, enfim, um conjunto aí de mudanças. E você tira também um pouco
porque ficava nos... Antes, né, era muito comum que o homem que cometesse violência, ele pagasse a cesta básica, fizesse um trabalho comunitário, e aí a coisa estava meio que resolvida, né? O próprio aparato jurídico policial dizia: mas senhora, volta para casa, isso foi uma briga, ele estava de cabeça quente, ele tinha bebido. Atuava-se numa lógica de conciliação, e que pós, né, a Lei Maria da Penha, você muda a dinâmica, né? O fluxo do processo. Então, se for um crime de menor potencial ofensivo, a mulher vai decidir se ela vai representar, vai levar aqui dali adiante ou não, mas a denúncia ela é feita. Não existe mais isso de, como a gente dizia antigamente, de retirar a queixa, né? Não se pode retirar a queixa. Claro, você pode não levar adiante a representação, mas, por exemplo, se for um crime de maior potencial ofensivo, feita violência física, né? Feito um estupro, uma violência sexual, isso vai ser automaticamente virar uma representação criminal, isso vai automaticamente ser investigado. E aí, bem ou mal, isso, enfim, a gente pode fazer uma discussão também sobre isso, mas isso altera, sabe? Coloca em um outro lugar, diz, olha, isso aqui é importante, sabe? Isso aqui não pode ser mais tratado como uma coisa, tipo, um crime de você comprar uma televisão, a televisão veio com defeito, e aí você resolve lá no Pequenas Causas. Não é se equipara, né? A vida das mulheres, a integridade das mulheres, ela tem muito valor para a sociedade. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela é importante nesse sentido, assim, ela avançou nesse sentido. Eu acho que trouxe os avanços bem importantes, e a questão de que ela é uma lei educativa. Ela vem para dizer como as delegacias, os juizados devem se portar diante de um caso de violência. Então, é uma lei que ela vem tornar certos procedimentos inadequados, como esse de desencorajar a vítima. É um procedimento inadequado, não deve ser feito. A mulher ela deve ter confiança de que a denúncia ela vai prosseguir. E a representação também, a partir de quando a denúncia ela é enviada do Ministério Público para o juizado, aí ela vai ter a representação e vai se tornar, tipo assim, quem comete uma violência contra a mulher, todo homem ou mulher, porque a lei coloca que a mulher vai ser sempre a vítima, mas o agressor pode ser um homem ou uma mulher. Então, ela se aplica, por exemplo, em casos de união homoafetiva entre mulheres. Então, toda pessoa que ela comete uma agressão numa relação doméstica e familiar, ela vai se tornar um agressor ou agressora, e vai ser instaurado procedimentos para investigar aquilo. Então, existe um processo a ser seguido. Não é mais na mão de qualquer pessoa, tipo, eu vou fazer desse jeito, fulano faz de outro. Existem os procedimentos que são instaurados, que é para garantir que aquilo ali seja apurado e investigado. Porque existe um pensamento que é muito comum. Quando eu e Natália trabalhávamos na Secretaria da Mulher, que a gente fazia rodas de diálogo, muita gente dizia, mas você denuncia e o cara vai preso sem nem ter feito nenhuma investigação. Não é assim que acontece na realidade, né? A gente tem que olhar também o histórico, porque cada caso vai ter suas particularidades. Por exemplo, se a pessoa é reincidente, se a pessoa está cumprindo condicional. Existem várias particularidades, mas a lei, ela se segue... Flagrante, né? Se foi flagrante, ela segue um processo. E esse processo deveria dar mais confiança na hora, né? Mas como a Natália disse, as particularidades a gente pode até aprofundar ao longo da conversa. Mas eu gostaria de destacar o que ela falou mesmo, que a lei tem esse papel educativo. Que importante, né? E são tantas... nessa fala inicial de vocês, tantas camadas vocês trouxeram, assim, muito importante quando a Natália traz a questão de nomear, né? É muito importante nomear as coisas, né? Porque a gente não... eu sempre falo sobre isso, né? Quando a gente dá nome a alguma coisa, a gente dá um significado também. Então, como é que eu vou combater uma coisa se aquilo não existe, se aquilo não está definido, entendível, né? Então, se eu não dizer que é racismo, eu não vou ter como combater o racismo, porque se não tem racismo aqui, eu não vou combater o que não existe. Se eu não disser que é violência doméstica, eu não vou ter como combater aquilo, né? Se eu não disser que o estupro é um crime hediondo, como é que eu vou combater, né, isso? E é muito importante. E esse caráter educativo, e também essa coisa do estabelecer o procedimento, né, de como é que vai se encaminhar essa situação, o processo, enfim. E aí a gente já entra numa outra questão que eu queria que Rayane falasse sobre, Natália, se puder também pode trazer, que é essa questão, esse lugar, né,
essa organização desses procedimentos, né, que a lei traz, a lei em si, se ela aumenta, se ela interfere na confiança que as mulheres têm, né, no sistema de justiça, ou até mesmo para denunciar, né, porque a gente sabe que a minha mãe, né, quando eu era criança, a minha mãe, as mulheres da geração da minha mãe, era comum sofrer violência e não ir para frente, não denunciar, e por uma série de motivos. E hoje já é mais fácil, já é mais comum a gente ver as mulheres indo lá e denunciando, ou alguém próximo, né? As pessoas ao redor, a família, alguém, um vizinho, uma vizinha que vê, ir lá e denunciar. E eu queria saber de vocês se vocês acreditam, né, que tudo isso, todo esse movimento, né, em torno da Lei Maria da Penha, essa organização em torno da Lei Maria da Penha, se ela impacta nessa confiança das mulheres no próprio sistema de justiça. Certo. Antes de entrar nessa pergunta, eu queria só trazer uma definição que tem na lei e que ainda traz muita confusão para as pessoas, que a Lei Maria da Penha, por exemplo, é para qualquer caso de violência contra a mulher. Ela não é, ela é especificamente violência doméstica e familiar. E ela pode acontecer de 3 formas. Dentro da unidade doméstica, né, que é a casa, ou que a pessoa considera casa. Por exemplo, eu trabalho com mulheres em situação de rua. O local onde ela permanece e dorme, ela vai considerar como se fosse a unidade doméstica dela, porque ela passa mais tempo ali, ela convive mais ali. Então, é a unidade doméstica, né, a casa, ou na relação íntima de afeto, que pode ser relação que está acontecendo, ou uma relação que já aconteceu, tipo ex-namorado, ex-noivo, qualquer relação íntima de afeto, independente se a pessoa conviveu no mesmo local ou não. Ou na relação familiar, que aí são parentes de sangue ou parentes de confiança, parentes de meu irmão de criação, meu pai de criação. Nesses 3 casos acontece a Lei Maria da Penha, né? Ela pode ser aplicada. Porque às vezes as pessoas confundem dizendo foi agredida no ônibus por um desconhecido. É Lei Maria da Penha. Não, não é Lei Maria da Penha, a não ser que essa pessoa tenha tido uma relação de afeto ou parente dessa outra pessoa. Aí, esses casos são importantes para a gente entender até onde a lei vai, até onde a lei se aplica. Agora, entrando na pergunta. Como a gente tem um país que ele tem um histórico de morosidade da justiça, é difícil a gente dizer se aumentou realmente a confiança. A gente vê que as mulheres estão denunciando mais, elas estão indo fazer denúncia, elas estão procurando mais os serviços, mas eu não posso dizer que aumentou a confiança nessa justiça, porque a gente vê a justiça no Brasil de uma forma muito morosa. A gente já tem uma desconfiança com a justiça. A gente sente muitas vezes, principalmente em casos que vão a público, a gente não sente que a justiça foi feita. A gente se sente injustiçado por certos casos. E em relação às denúncias, as mulheres denunciam com mais frequência hoje em dia, mas ainda existe uma resistência à denúncia, principalmente por causa da atuação das delegacias, né? O corpo policial que atua na delegacia, o atendimento ele acaba sendo uma barreira para a mulher denunciar. As atitudes que são tomadas no atendimento, até a estrutura física dos atendimentos. A maioria das delegacias, às vezes, não tem nem água para servir as mulheres, para elas, enquanto estão aguardando, porque a violência ela traz uma grande carga psicológica. Aí a mulher está ali, num sofrimento mental muito grande, às vezes sofrimento físico também, porque ela apanhou, e ela não tem nem um mínimo de conforto na hora de estar esperando para fazer uma denúncia. Isso acaba tornando o processo de denunciar meio que um martírio. Aí muitas mulheres resistem. O que eu recomendaria, né? Eu ainda recomendo a denúncia em caso principalmente de ameaça de morte. A mulher sente que está sendo ameaçada, ela precisa acionar a justiça nesse sentido, mas ela também procurar serviços que dão apoio psicológico, como, por exemplo, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, para que ela tenha um apoio não só psicológico, mas um apoio de uma orientação jurídica, um apoio social, para que ela não esteja sozinha nessa fase, porque muitas vezes a violência isola a mulher. O agressor, na verdade, ele tem uma tendência a isolar a mulher da rede de apoio dela. É aquele namorado que não gosta que ela fale com aquela amiga, ou o companheiro que não gosta da sogra. Sua mãe se mete muito na minha vida, na nossa vida, é melhor você frear um pouquinho as vindas delas à nossa casa. E isso vai fazendo com que a mulher que não quer perder aquela relação, ela vá se isolando. E aí, quando ela está na violência, na situação mesmo, que ela percebe que está sofrendo a violência, ela não consegue acessar essa rede de apoio.
Então, se ela conseguir acessar serviços de apoio, como esse centro de atendimento, ou um serviço de uma organização feminista que atue nessa área, ela já vai se sentir um pouco mais confiante para ir adiante com essa denúncia, para ter um pouco mais de apoio e também para entender os procedimentos, porque eu acho que, além do sistema judiciário ser moroso, a gente fica meio que sem saber o que está acontecendo. O que está acontecendo agora? A linguagem que é usada nos processos é uma linguagem que ela é uma barreira muito grande. Até pessoas que têm ensino superior, que às vezes trabalham na área, não conseguem entender realmente o que está sendo dito ali. Então, é meio que precisa de uma tradução do que está sendo expresso. Então, um apoio de uma organização feminista, um serviço que atende, é especializado nesse atendimento, é o ideal para que a mulher aumente um pouquinho mais a confiança dela, de que ela não se sinta sozinha nesse momento. Sim. Nesse sentido, né, dos centros de referência, aqui em Jaboatão a gente tem o Centro de Referência Maristela Justus, né, que atende mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade. Então, é um serviço, né, que é pouco conhecido, inclusive, aqui em Jaboatão, pelas mulheres de Jaboatão. Tive a oportunidade de conhecer, né, com Neide Silveira, em um projeto que faz parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e aí eu vou pedir para a Natália falar sobre isso. Eu não tinha colocado isso, né, antes, mas é uma coisa que Rayane trouxe, e é importante ser falado porque as pessoas estão assistindo, né? E nesse momento, com certeza, né, alguma mulher que escute esse podcast ou assista esse vídeo depois lá no canal do Simproja pode estar passando por alguma situação de violência e a gente também pode fazer isso aqui, né? De trazer informações pertinentes a quem procurar, aonde ir, para onde ir, né? Então, se você puder, Nath, trazer algumas informações nesse sentido. Certo. A violência é um problema complexo, né? Assim, como o Rai falou, quando a gente está em situação de violência, a tendência é que a gente se isole, né? A violência, ela é usada para manter. Não é, por que a violência acontece? Eu acho que ela tem a ver com... A gente vive num mundo de desigualdade entre homens e mulheres, entre pessoas negras e brancas, entre pobres e ricos, entre pessoas cis e trans. E a violência ela é uma forma de... Ela é justificada por conta dessa desigualdade. A gente, né, desde que, assim, no processo da socialização, isso é justificado. E ela é uma forma de manter essa desigualdade. Né? Então, a gente viu no processo de escravização muita violência sendo cometida contra a população negra, como é até hoje. Né? A polícia muito, por exemplo, mata as pessoas negras, proporcionalmente não mata as pessoas brancas. Assim. Da mesma forma, os homens cometem violência contra as mulheres, né? Matam as mulheres. Então, a violência ela tem essa forma. E aí, ainda que não seja uma violência letal, né? Ainda que ela não seja feminicídio, o que tem de característica muito forte é anular a condição de sujeito do outro. Né? É olhar para aquela mulher e não ver ela como uma pessoa que tem direito, que tem vontade, que tem querer, que tem sonho, que tem desejo. E aí isso vai sendo uma coisa tão recorrente que muitas vezes a mulher se esquece de si e aí por estar tão isolada da sua rede afetiva, né, sua rede social, que eu digo, de trabalho, de pessoas, de outras coisas, e até mesmo do Estado, porque as políticas públicas elas são muito insuficientes. Né? Você em Recife tem um centro de referência mais estruturado, tem outros dois que, quer dizer, agora, né, os compais, eles têm salas de atendimento, mas assim, que não são exatamente um serviço. Tem algumas também, centro de referência, experiências que estão começando agora que são recentes, né, descentralizadas, mas é muito insuficiente. Né? E se você vai para outros municípios da região metropolitana, feito de Jaboatão, Olinda, gente, um centro de referência é muito insuficiente. Quando a gente pensa em casas-abrigo, Pernambuco tem 4 casas-abrigo, que sofreram uma série de denúncias seríssimas nos últimos 2 anos. Né? Houve uma denúncia para a Comissão de Direitos Humanos da ALEP, né, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que estão sendo investigadas, mas de maus tratos, de falta de comida, de condições de estrutura inadequada. Então, assim, polícia, né, delegacias, a gente, sei lá, não sei dizer agora com precisão a quantidade, mas eram umas 10 até o ano passado. E aí implementou-se esse decreto de que elas têm que funcionar 24 horas. Só que não, aí as polícias dizem que não tem efetivo para que elas funcionem 24 horas. Aí fazem um atendimento online 24. Assim, as políticas são de uma precariedade tremenda, né? Então,
elas são fundamentais porque o Estado precisa garantir isso. Então, essa sempre foi uma demanda dos movimentos feministas, né, que investir nas políticas públicas, né, na responsabilização do Estado, mas como o Rai também já adiantou, assim, são fundamentais também os movimentos, né, as redes de afeto, de solidariedade entre mulheres, porque muitas vezes, porque veja, a pessoa pode até denunciar, mas se ela depende financeiramente daquele homem, né? Como é que você vai resolver isso se você não tiver uma articulação, se a mulher não sair dali da delegacia com um encaminhamento de assistência social, né, de psicologia, enfim, se você não tiver um conjunto. E o que a gente vê nas políticas voltadas para mulheres é que não tem uma atuação em rede, né? A coisa fica travada. Você fica dependendo muito da boa vontade, assim, de você ter uma profissional que tenha mais empenho ali, que conheça melhor a rede, que conheça alguém da assistência e ligue, vou te encaminhar. Mas não é uma coisa institucionalizada, né? Porque, bom, a lei, de qualquer forma, ela entrando um pouco nessa coisa de quais são os desafios, né? Ela ela por si só, ela é uma abstração, né? Não é uma tinta no papel que vai resolver. Você vai precisar de pessoas que implementem a lei desde a hora de quando a mulher chega para denunciar, porque é isso que a Rai trouxe, eu acho muito importante, assim, de que a violência contra as mulheres, ela, quando a gente pensa hoje, ela é mais abrangente do que a violência doméstica e familiar. Né? Por exemplo, a mulher que está envolvida, eu estou dizendo isso porque a minha pesquisa de doutorado foi na delegacia da mulher, a primeira delegacia da mulher, né, que é lá em Santo Amaro, no Recife, e uma mulher chegou lá para dizer assim: olha, meu marido tem envolvimento com tráfico, está preso, eu estou recebendo ameaça de um rival dele, ameaça de estupro, e dizendo que vai matar meu marido e vai me estuprar. E aí o comissário de polícia disse: isso não é caso da delegacia da mulher porque você não conhece ele, então é uma relação anônima, você tem que ir para a delegacia de crimes cibernéticos. Só que vejam, isso foi uma interpretação que aquele comissário na hora fez. Porque o que é mais ameaça, mais a dignidade de uma mulher, a dignidade que eu quero dizer assim, a integridade de uma mulher, não estou entrando no aspecto moral, eu estou entrando no aspecto da sua integridade, que não é a violação do seu corpo, que é um estupro. Se uma ameaça de estupro não foi violência contra a mulher, eu não sei mais o que é violência contra a mulher. Então, e aí, bom, tem essa coisa da interpretação no momento da denúncia, tem a interpretação do juiz que vai receber, tem a interpretação de uma psicóloga que vai atender, que muitas vezes pode ficar querendo, né, de alguma maneira, culpabilizar. Então, assim, é uma rede, é um conjunto, né? É um fenômeno complexo que precisa de medidas integradas e complexas para se resolver. E aí, você trouxe uma série de barreiras do âmbito da infraestrutura mesmo, dos aparatos do Estado mesmo, né, de formação de profissionais que estão atuando nesse serviço, né? Imagina, né, uma mulher que sofreu uma violência do companheiro, do namorado, enfim, doméstica, e chega na delegacia e quem vai atender ela, primeiramente, é um homem. Né? Isso por si só já coloca a pessoa numa condição de não querer nem falar mais o que ia falar, né? Eu fico pensando assim, o quanto doloroso deve ser, né? Então, realmente, são muitas barreiras em relação ao serviço e ao Estado, né? Aos aparatos do Estado. Mas fora isso, a gente ainda tem as barreiras sociais e culturais, né? Que impedem as mulheres de denunciar, que fazem as mulheres avaliar se realmente ela é o melhor caminho ela fazer aquela denúncia. Então, se puder trazer um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem, assim, a mídia, por muito tempo, né, as mídias hegemônicas, faziam as manchetes, dizer, tipo, colocando como se a mulher, né, mulher traiu e é morta pelo marido, assim. Colocam motivo. Exatamente. Motivo, assim, entre aspas. Por muito tempo chama de crime passional, né? Por muito tempo bota ali, tipo, mulher em festa é agredida. Assim, como se fosse pra... Então, as mídias, por muito tempo, né, as grandes mídias, assim, trataram, e óbvio, isso parece, às vezes a gente nem percebe, mas isso conforma, né, o pensamento da sociedade. Era muito comum, né, essa coisa, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, o que acontece em quatro paredes fica ali, isso é coisa da intimidade. Isso eu acho que vem mudando, mas ainda né, e eu acho que nos espaços religiosos, né, nos ambientes, a gente está num momento de muito fundamentalismo religioso. Então, as igrejas, né, nos territórios, os pastores dizendo que Deus quis, se Deus quis, Deus vai dar força para enfrentar isso, vamos orar, porque ele vai melhorar, ele não vai mais fazer isso, vamos trazer ele para a igreja. Então, você também vai ver um discurso moral, religioso, que acho que tem se fortalecido nos últimos anos, né? Eu acho que a conjuntura dos últimos anos também
legitimou muito a violência, né? Não só a violência contra as mulheres, mas contra LGBTs, contra, né, o povo negro, enfim, uma série de violências, porque a gente via o presidente da República, né, o inominável lá, que sempre, né, teve diversas posturas de violência. Então a coisa lá que a gente vinha num processo de desconstrução da normalidade, de dizer, olha, a violência contra as mulheres não é normal, não pode, nananã, e aí de repente você muda, né, a figura mais poderosa do país fala. Então, assim, isso, claro, e é claro, é maior do que Bolsonaro, né? É o bolsonarismo, é o fundamentalismo, que nos últimos anos está muito forte. Essa extrema-direita que tem se fortalecido muito nos últimos anos, e com esse discurso, novamente, de redomesticar as mulheres, de dizer que as mulheres têm que cuidar da casa, do lar. E para isso, ninguém quer. Você só volta para uma coisa que é pior se você sofrer violência. E aí, claro, não precisa ser uma agressão, mas são necessárias um conjunto ali de violências para fazer você voltar, porque ninguém que melhorou, que saiu, que viu que pode, que tem direitos, que, né, pode sonhar com o que quiser. As mulheres são a maioria na universidade. Então, assim, a gente tem, né, tá em todos os lugares. A maioria das professoras, a maioria das trabalhadoras de saúde, como a gente viu na época da pandemia. Então, ninguém quer voltar para o doméstico se não tiver uma pressão na cabeça muito grande. Então, eu acho que essas são barreiras assim que a gente vem enfrentando nesses últimos tempos. Eu queria até complementando sobre as barreiras culturais, né? A gente tem um país que ele foi um país colonizado, tem esse histórico, querendo ou não, religioso muito forte. E hoje em dia, não sei se vocês percebem, navegando na internet, está crescendo muito o movimento de domesticar as mulheres como se elas fossem dos anos 40, 30. Eles chamam de esposa troféu. A mulher ficar em casa, no sentido de que ela vai ser um troféu que o marido vai ter e ele vai cuidar de todas as finanças da casa, tipo, dar todo o suporte financeiro, mas isso acaba isolando a mulher de acessar suas próprias coisas. E esse movimento está voltando forte, principalmente com mulheres jovens. Elas estão dizendo, eu quero ser esposa troféu, eu quero essa vida, mas é uma vida que ela, querendo ou não, é ilusão, porque assim, a gente não vai culpabilizar uma mulher por ela querer ser dona de casa, querer ter a família dela, cuidar dos filhos, mas quando existe um movimento que enaltece a esposa troféu, a gente pergunta qual o objetivo de tirar a autonomia financeira de uma mulher, qual o objetivo de tornar ela um troféu dentro de casa, que o marido vai usar, né, para um objeto, vai usar para se vangloriar com os amigos. A gente também sabe que isso, além de ser uma coisa que tira a autonomia financeira da mulher, ele tem um papel muito, como é que chama? Acho que é etarista, porque só valoriza a mulher jovem. Quando a mulher vai envelhecendo, ela deixa de ser um troféu que é vistoso, e aí ela vai começando a ser escanteada, sofrendo mais violências no dia a dia dela. E ela é troféu se ela for branca, se ela for magra, branca, se ela for né? magra. Ela tem que ter um padrão para ser troféu. E aí muitas mulheres sentem a pressão estética e vão querendo se encaixar nesse modelo de ser esposa troféu. Isso está crescendo muito esse movimento, principalmente com influências digitais. Os chamados coaches. Tem coach que ensina você a resgatar sua essência feminina. Você ser uma mulher feminina. Homem que ensina a gente a resgatar. Que ensina a gente a resgatar. E isso é preocupante, porque a gente está meio que... a sociedade está se tornando... a sociedade sempre foi, mas o conservadorismo está aumentando entre jovens, principalmente no âmbito da internet. A gente vê esse conservadorismo. E isso vai tornando a mulher ainda mais parecida com objeto. A mulher é apenas um objeto. Ela não é vista como humana, não é vista como pessoa. Isso tem raiz na misoginia, né? Que a misoginia é aquela ideologia de ódio às mulheres. A gente vê mais a misoginia no machismo, que é a manifestação cultural, é o que a gente vê no dia a dia, a gente consegue apontar. Tem até uma analogia que muitas feministas fazem com o iceberg. A ponta do iceberg, que é o gelo que a gente vê, é o machismo. E o que está embaixo, esse gelo que se forma, que sustenta esse que está em cima, é a misoginia. E aquelas condições climáticas que permitem que o gelo sobreviva na água sem derreter é o patriarcado. Ele vai permitindo que isso continue. E aí, quando a gente, do movimento feminista, a gente tenta atacar isso, muitas vezes a gente, acho que por anos o movimento feminista sente isso, de que é logo atacada em nossa dignidade. A gente é vista como a mulher que amargurada, a mulher que não conseguiu arrumar um homem, porque a sociedade coloca na cabeça da gente, desde criança, quando entrega uma bonequinha para a gente brincar, quando entrega uma panelinha, de que a nossa vida toda ela tem que ser voltada para uma relação heterossexual, centralizada na relação.
no amor. Eu já vi relatos de uma mulher falando que ela tinha um salão, estava ganhando muito dinheiro e o marido não estava gostando disso, porque ele se sentia de alguma forma diminuído por ela ser bem-sucedida. E ela estava dizendo que estava querendo fechar o salão para ficar só em casa, para que não a relação dela não fosse afetada. A gente chega nesse extremo, porque é um trabalho psicológico que é feito com a gente. E é um trabalho que a gente vai absorvendo no dia a dia, com vários estímulos. Os livros infantis clássicos de fadas, eles não são à toa, eles existem ali com um objetivo, que é tornar a mulher ela doméstica, tornar a mulher ela sem autonomia, sem independência. Então, é um projeto que existe misógino de fazer com que a mulher permaneça sempre no mesmo lugar, submissa e subordinada. Isso. E é cruel, né, a gente pensar esse avanço do conservadorismo que vocês estão trazendo. Como parece que quando a gente olha ao redor e a gente vê o que a internet traz, que também né, porque o que chega com muita facilidade para a gente, os algoritmos, né, são isso, né, são os casos de violência que chegam, mas é também muito forte essa ideia que é propagada pelo conservadorismo e pelas igrejas neopentecostais, em sua maioria, que trazem essa ideia, né? Que antes era nos livros, porque eu falo isso porque eu venho de uma família onde boa parte, todo mundo preto, mas boa parte evangélica. Uhum. E aí tinha os livros, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Uhum. Esposa virtuosa, Clássico. né? E agora isso não está mais só nos livros, isso está ali no TikTok, no Instagram, no Kawaii, o tempo todo, assim, a gente fica recebendo nesse movimento que Raine está falando, dessas mulheres jovens, né? E eu fico pensando muito nisso, né? Quando eu vejo o crescimento, né? A gente não está falando aqui, que fique muito claro, né? A gente não está colocando as igrejas evangélicas num lugar ou atacando os evangélicos, não. O que a gente está falando é que como que muitas vezes esse discurso conservador que está presente muito fortemente nessas igrejas interfere na vida das mulheres de forma muito pesada. E aí, cada dia, uma nova igreja, né, que surge, outras denominações. A gente não tem mais, né? Antigamente a gente via Assembleia de Deus e Igreja Batista. Hoje a gente tem uma série de outras congregações neopentecostais. Cada dia surge uma nova igreja. Igrejas com uma estética jovem, né? E aí tem várias. Igreja do Amor, Bola de Neve, não sei o quê, várias. E essa igreja consegue acolher, essas igrejas conseguem acolher um número muito grande de jovens, né? E muitas vezes o discurso mudou a roupagem, mas o conservadorismo continua lá, né? O lugar de submissão da mulher, enfim, tudo isso. E é cruel pensar nisso, dá até um cansaço. Mas, enfim. E aí, Rayane, a gente vem, né, acompanhando as notícias sobre o nosso estado mesmo, e a gente vem vendo, né, um aumento no número de violência doméstica, especificamente um aumento no número de feminicídio, né? A gente tem todo dia praticamente um caso de feminicídio ou tentativa de feminicídio que é colocado na mídia, fora os que a gente não tem notificação, não tem conhecimento, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso. Que impressões assim vocês trazem do movimento feminista em relação a isso? Realmente há um aumento, né? Se eu não me engano, pelo Fórum de Segurança Pública foi divulgado que em 2022, 1.437 mulheres foram assassinadas. E dessas mulheres assassinadas, 7 foram dentro de casa. A cada 10, 7 foram dentro de casa. E um dado impressionante também é que 56% dessas mulheres assassinadas foram por seus companheiros. Não é ex-companheiros, é companheiros atuais dela no momento do assassinato. Ou seja, há uma chance muito grande de uma mulher morrer na mão do companheiro dela do que morrer no acidente de trânsito, por exemplo. Há uma chance maior. E isso assusta, é um dado que a gente não gostaria de ver que existe, mas ele existe e assusta. E esse aumento de feminicídio, ele é gritante e faz a gente pensar, será que não aumentou porque agora existe lei, então os homens eles estão mais, digamos assim, afoitos, querem matar? A gente também pode ir por outro lado, de que
para a gente aumentou, porque agora a gente tem esse termo feminicídio, que não existia antes. A gente agora sabe o que é um feminicídio, que é um assassinato de uma mulher pelo fato dela ser mulher, pela condição dela de gênero. E é um termo recente, né? A gente tem uma lei de 2015, se eu não me engano. É bem recente que foi tipificado o crime, que o feminicídio ele se torna um homicídio qualificado, que é quando a pessoa é morta por motivo fútil, por exemplo, ou de alguma maneira que não dê a ela como se defender. Por exemplo, uma pessoa queimada, não dá defesa à pessoa. E ele tem também os agravantes de pena, né? Caso seja cometido com menor de 14, maior de 60, mulheres com deficiência, que é um tipo de violência que é muito invisibilizada, é violência contra mulheres com deficiência. E se for cometido na frente de antecedentes ou descendentes da vítima, aí o feminicídio aumenta em até 1/3 a pena dele. Aí fica essa questão, né, Natália? Aumentou porque agora a gente sabe o que é, a gente está nomeando, ou aumentou porque existem leis que agora estão combatendo e aí os homens estão se tornando mais violentos ainda? Existe meio que essa dúvida em relação ao feminicídio. Eu acredito que, pelo fato de que a gente está tendo essa onda muito grande de fundamentalismo, de conservadorismo, a violência está se tornando muito mais gritante. Eu estava vendo uma pesquisa de uma moça que ela tem um Instagram que fala de violência contra crianças. Aí ela dizendo que se você criar um perfil como se fosse um menino de 13 anos no TikTok, por exemplo, que é uma rede social de vídeos, depois de um tempo, primeiro você vai colocar o que você gosta de ver. Filmes, desenhos, videogames. Mas depois de um tempo vão ficar aparecendo vídeos com sugestões de violência contra a mulher. Vídeos que fazem piadas com mulheres, vídeos que mostram mulheres em situações que elas estão sendo agredidas e as reações são reações de riso. Então, um jovem de 13 anos vai sendo bombardeado com isso desde pequeno. Ele vai sendo bombardeado com vídeos que vão meio que incentivando. E a gente sabe que os homens eles são criados na sociedade geralmente com 2 objetivos. Não perder uma briga, por isso que a violência é tão comum no meio masculino, e arrumar uma mulher. Por isso que meninos pequenos, eles ouvem frases, tu tem que pegar mulher, tu tem que fazer não sei o quê. Quando eles ainda são crianças, eles ainda são adolescentes, deveriam estar aprendendo, conhecendo o mundo, mas eles são incentivados a essa sexualidade exacerbada, a essa violência exacerbada. Então, muitas vezes, isso é o machismo agindo, né? A misoginia, ela agindo no sentido de cooptar meninos, crianças, para que cometam esses atos. E aí eles são bombardeados com essas coisas desde jovem. Uma das coisas que eu percebi na época que eu estava atuando no Clarice foi que, em relacionamentos que a mulher é um pouco mais velha, ela costuma ter uma relação longa permeada por violência. Quando são mulheres um pouco mais jovens, acontece a violência e logo depois acontece um feminicídio. Ela tenta romper com a violência e aí pode acontecer o feminicídio. Mas eu percebi isso, assim, eu não vou dizer que isso é uma pesquisa estatística, porque eu percebi isso na minha atuação. Mas é uma coisa que me chamou a atenção, que quando as mulheres são mais jovens, elas tendem a sofrer mais feminicídios ou tentativa de feminicídios. E isso é bem preocupante, porque a gente vê que são homens também jovens agindo dessa forma. Desculpa, eu queria só fazer um complemento, assim, dialogando com isso, que eu acho que a idade também tem muito a ver com o tempo da vida reprodutiva das mulheres, né? As meninas começam a ser estupradas, em geral, quando elas menstruam, assim, ou perto ali da puberdade. Claro, tem casos antes disso, mas o que eu quero dizer é que a violência contra as mulheres, ela está muito ligada à sexualidade, né? Então, tipo assim, elas adolescem, né? Se tornam adolescentes e elas passam a ser... Tipo, não, ela agora é mocinha, ela tá provocando, ela tá aqui passando assim, porque ela era criança, andava sem camisa, né? Ficava brincando de calcinha em casa. Então, é um processo pra gente aprender, né? A cuidar mais do corpo e tal. Então, tem muito a ver com a coisa da reprodução, da vida reprodutiva, desse ataque à sexualidade, né? De que as mulheres fizeram alguma coisa para provocar a violência. E uma outra coisa é que desse número de feminicídios, o que a gente tem visto uma tendência nos últimos anos é uma redução de violência, mas também, e principalmente de feminicídio, das mulheres brancas e um aumento brutal das mulheres negras. E aí, outras coisas a gente precisa mobilizar para pensar, né? Primeiro, essa relação entre racismo, né? Em geral, as mulheres negras são as mulheres mais pobres, então que dependem mais do Estado, mas também que dependem, assim, do ponto de vista de políticas públicas, né? Que não tem como, sei lá, sair dali daquela cidade de onde ela está sofrendo violência, mas tem uma outra dimensão que eu também, na minha pesquisa, identifiquei muito. Uma mulher branca de classe média que procura delegacia, ela tem um atendimento muito diferente de uma mulher negra pobre, de uma mulher negra em situação de rua, de uma mulher usuária de droga, né, que
porque essa mistura das... Porque a gente não é uma coisa só, né? Então, a gente é muitas coisas. E, claro, quanto mais vulnerável, quanto mais opressões se misturam, né, na nossa vida, mais riscos a gente sofre. Então, assim, a gente precisa também, porque a gente, inclusive, fala muito da violência contra a mulher, como se a gente fosse... Todas as mulheres fossem iguais. Né? A gente tem pautado muito no movimento que é violência contra as mulheres, porque as nossas experiências vão ser diversas de acordo com a nossa raça, com a nossa classe, com a nossa orientação sexual, e que isso precisa ser incorporado nas políticas públicas, né? Que os profissionais precisam estar atentos a isso, porque não é porque as pessoas... Qual é o motivo? É uma coincidência que esteja diminuindo a violência contra as mulheres brancas e aumentando contra as mulheres negras? Óbvio que não, óbvio que não. Então, eu também destacaria isso. Que importante, assim. Muito obrigada, viu, Nath, por você racializar também esse debate, que é importante. Né? A gente não dá para falar de nada, absolutamente nada nessa sociedade brasileira sem racializar, né? Porque, enfim, a gente é uma sociedade galgada, né, no colonialismo. Então, esse traço vai estar presente em todas as relações, né? E aí, a quem o serviço está atendendo de fato, de forma eficaz, né? E a população negra, ela sempre vai ser, né, subjugada. Então, seja no judiciário, seja na assistência, na saúde, né, as mulheres negras vão sofrer, e na educação, as crianças negras vão sofrer. Então, assim, é muito importante a gente falar disso, não deixar esse assunto passar, né? Não deixar de falar sobre isso. E aí, eu queria que a gente já fosse entrando para um outro bloco, assim, dessa conversa, que é as perspectivas, né? Como é que a gente vai, então, olhar para frente agora, né? Quais as principais ações? Aí eu queria começar com Nath, depois Rai continua. Quais as principais ações que vocês acreditam que são necessárias ainda para ajudar nessa eficácia da Lei Maria da Penha? O que é que a gente ainda precisa avançar nesse sentido? Né? Eu acho que é continuar falando sobre isso, né? E é radicalizar a forma de falar sobre isso. Porque eu acho que a direita tem se apropriado do discurso da violência de enfrentamento, do discurso de enfrentamento à violência contra as mulheres. As empresas têm falado disso. Enfim, sei lá, delegadas, né? Feito lá a gata lá que se elegeu. Então, assim, uma galera tem pegado essa pauta da violência contra as mulheres e falado disso. Só que a gente não vê isso se vir para diminuir. Por quê? Porque eu acho que eu tenho refletido sobre isso que eu vou dizer agora. Eu acho que se a gente não pensa violência contra as mulheres articulando racismo, patriarcado e capitalismo, a gente não vai resolver efetivamente. O que é que eu quero dizer com isso? Que você não tem como pensar de resolver a violência contra as mulheres se a gente não viver num mundo menos desigual. Se as mulheres, sobretudo as mulheres negras, ainda forem as pessoas mais pobres, com os piores empregos, morando nos piores lugares, elas vão estar sempre vulneráveis à situação de violência. Então, não adianta você ter um excelente centro de referência, uma excelente delegacia da mulher. Tudo isso tem que ter. A gente não tem e a gente precisa ter. Então, isso é no médio prazo, né? Assim, esse curto, médio prazo, a gente precisa melhorar as políticas públicas, mas a médio e longo prazo, a gente precisa mudar a desigualdade, a gente precisa enfrentar mais profundamente as desigualdades sociais e a gente precisa mudar a nossa concepção. Então, assim, mudar a mentalidade da população, né? De todo mundo, da forma como a gente vai educar as crianças, da forma como os profissionais dos serviços vão ser formados. Enfim, esse conjunto. Então, eu acho que a lei não é assim, é muito mais do que a lei, né? Principalmente porque o patriarcado, o capitalismo e o racismo juntos, eles vão se renovando, o tempo passa e ele se atualiza. Então, agora não tem como pensar a violência contra as mulheres sem pensar a relação com o tráfico de drogas, não tem como pensar a violência contra as mulheres sem pensar a população em situação de rua, porque isso tá... Como é que você vai dizer para uma mulher que está sofrendo violência do cara, do chefe do tráfico? Você vai dizer para ela o quê? Procura a polícia? Você vai dizer para ela, vem aqui para casa, você vai dizer o quê? Não tem, entende? Então, assim, a gente precisa pensar as coisas mais interligadas, porque na vida real, as coisas acontecem juntas, as coisas são complexas, então nada vai ser... Não tem solução fácil, né? A gente precisa botar a cabeça da gente para pensar, para poder enfrentar isso profundamente.
eu concordo com a Natália. Uma coisa que ela falou antes foi sobre a rede. Existe, né, uma rede assim que a gente fala, existem serviços que deveriam compartilhar informações, deveriam atuar juntos, mas não existe isso no papel. A gente não pode dizer que existe, por exemplo, um sistema de assistência à mulher em situação de violência. Não existe esse sistema assim no papel. Então, precisaria existir essa rede, que essa rede atuasse, que existissem protocolos, fluxos que fossem respeitados, que fossem compartilhados, que as mulheres entendessem para que serve essa rede. Outra coisa, a gente tirar o julgamento moral do atendimento à mulher em situação de violência, porque uma mulher, por exemplo, que ela está sofrendo violência do tráfico, ela vai ser julgada, porque ela vai ter um envolvimento com uma coisa que é criminosa. Sim. Mas, tipo, a gente tem que tirar o julgamento moral, senão essa mulher perde a vida. Isso. A gente precisa tirar o julgamento moral dessas situações, desses casos. As políticas, elas precisam ser específicas, como a Natália bem tratou, vendo o contexto que as mulheres vivem. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que ele sustentou um sistema de escravidão por muitos anos, séculos, na verdade, né? Mais de 3 séculos, e isso as pessoas elas não levam em consideração quando a gente fala. A gente acha que uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos não impacta hoje em dia, mas impacta, porque nós somos sujeitos históricos. Então, criar uma rede que realmente exista, que atue, é um dos principais passos. E em relação à mentalidade das pessoas, esse discurso que a gente tem muito moralizante em relação à mulher. É como se a gente pensasse que a mulher teve um dedo podre. Escolheu o parceiro errado, por isso que ela está sofrendo. Sempre é Mas responsabilidade. não é isso. Quando a gente conversa com mulheres, a gente percebe que vai cair nas barreiras ideológicas e elas percebem que o que ela passa, a outra também passa. Então, não é uma coisa de dedo podre, é uma coisa da estrutura. Exato. E a gente precisa atacar a estrutura. Mas eu assino embaixo tudo que a Natália falou. Então, assim, para a gente encaminhar para o final, eu vou fazer uma última pergunta e já vou deixar para vocês já darem um recado para essa base do Simproja, né, formada por trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? E aí, Nath, eu queria que você trouxesse, você que é educadora no SOS Corpo, a SOS Corpo, que é uma instituição que tem uma longa história, né, na atuação de formação mesmo, inclusive de formação de militantes do movimento feminista, né? Eu acho que toda mulher que atua em algum grupo, em algum movimento de mulheres, em algum grupo, em algum momento já participou de alguma formação no SOS Corpo. Ou leu alguma publicação. Já estive em atividades, já li materiais também, e eu acho que é uma referência importante a nível de Pernambuco e a nível do Brasil, o SOS Corpo. Então, como é que você traz, assim, que contribuições no movimento feminista traz, né, para esse processo de empoderamento mesmo das mulheres e educação mesmo da sociedade, né, em relação a isso? Eu acho que o movimento feminista tem uma coisa a grande chave, assim, para mim, é que a gente está fazendo a luta, né, a gente está ali vendo a experiência das mulheres, a vida das mulheres, a gente né, nós somos ali, nossas experiências e a gente vai refletindo sobre isso e vai dando nome às coisas, né, a gente vai dando nome a direitos sexuais e reprodutivos, vai dando nome a racismo, vai dando nome a violência contra as mulheres, e a gente vai fazendo a coisa enquanto vai vivendo. E aí isso tem um grau de radicalidade que eu acho que é muito grande. Tanto que sempre foram os movimentos, na sua diversidade, que foram levando a sociedade adiante, né? Foram tensionando, foram criando novas tensões, novas contradições que fizeram com que as coisas mudassem. Política de cotas não existia se o movimento negro não tivesse tensionado. As leis que tratam da violência contra as mulheres não iam ter existido se não houvesse tensão. Então, eu acho que ao conjunto dos movimentos, cabe tensionar, radicalizar, enfrentar, não se acomodar, né? Porque somente com essas contradições, com esses tensionamentos, é que a gente avança em direitos, né? Que a gente avança em direitos, em mentalidade. E aí isso vai, aos pouquinhos, construindo a transformação do mundo, né? Que é isso que a gente deseja, um mundo mais justo, né? Um mundo de direitos mais igualitário para todo mundo. E, Rai, você que tem uma atuação, né, lá em Recife, né, na assistência, no serviço de assistência, eu queria que você trouxesse um pouquinho do seu lugar, né, o que é que você acredita que a educação tem a ver com isso, né, e a educação que fala as escolas mesmo, né, qual o papel da escola nessa conversa toda, né, como é que a gente, enquanto profissional da educação, pode agir, né? A escola, por si só, a gente conhece como o espaço onde se forma a base da sociedade, né? Onde a gente envia as crianças para aprenderem, para se tornarem cidadãos, e
teria um papel extremamente importante, porque na escola a gente vai percebendo as divisões de gênero entre meninos e meninas, a gente vai percebendo os tratamentos diferenciados. E existem até pesquisas que dizem que um menino de 6 anos ele já tem uma ideia de superioridade em relação às meninas, dependendo com quem ele convive, o espaço que ele está. Então, a escola ela teria esse papel de transformação da sociedade, que eu acho um papel bem importante. Então, eu continuo acreditando nesse papel, só que esse papel não pode agir apenas do corpo docente, dos professores e professoras. Precisa ter uma gestão que apoie esse tipo de atitude, porque quando a gente vai na escola em si, a gente percebe que a escola é bombardeada com várias atividades, várias coisas. Os professores têm uma carga horária apertada para dar conta de toda a demanda de currículo. Então, eu, por exemplo, acho que no currículo seria importante ter algo relacionado a gênero, discutir isso nas escolas é uma coisa que é bem desafiante, né, em relação ao conservadorismo do nosso sistema legislativo, porque é importante que a gente tenha isso de forma oficial, não sejam só semanas que são discutidas, tipo, em agosto ainda fala da Lei Maria da Penha, em março, Dia da Mulher, mas no dia a dia a gente continua tratando meninos e meninas diferentes. Então, eu precisaria que seja uma coisa realmente em relação à escola inteira, principalmente a gestão apoiando e dando aos professores maneiras de agir, porque não adianta você mandar uma pessoa, uma mulher para a sala de aula e dizer, fale sobre violência, mas você não coloca ela para se profissionalizar, para aprender sobre esse assunto. É importante que eles passem por formações. A farda das crianças da rede municipal do Recife agora é short e saia para as meninas. Processo, gente. Então, assim, sabe assim, muito embaixo o buraco. Assim, acho que tem um acordo total com quem vai atrás. Chegou essa novidade. Short e saia, nunca existiu isso. Agora é assim, parece que é para diferenciar mesmo. Criança de 5 anos, gente, que tá brincando, rolando na areia, em parquinho, né? Trepando em tudo, enfim. Então, é uma coisa de extrema importância o papel da escola. A escola, eu sou professora também, não estou atuando atualmente, mas são esses pequenos detalhes que a gente pensa, isso é besteira, mas não é besteira, ele tem uma grande força, porque já divide meninos e meninas. E quando um menino e menina se divide, eles crescem como adultos que vão também se dividindo. Disputando. E aí se torna violência. A violência vai acontecendo nas pequenas coisas, nas micros coisas vão acontecendo violências. Bem lembrada essa história do short saia de Recife, assim. Esse ano, eu tô me sentindo na década de 80, de 90, quando eu comecei a estudar, né, o short saia. Então, minha gente, e isso tem a ver com esse avanço do conservadorismo dentro das escolas, né? Esse discurso, a ideologia de gênero. Escola sem partido, o escola sem partido. Todas essas abobrinhas que foram colocando, amarrando, tá ali, a BNCC faz parte disso, né? Que a gente não esqueça, a reforma de ensino médio e tudo isso tem a ver com esse projeto, né? Claro. Então, minha gente, eu queria ficar aqui conversando com vocês o dia todinho, mas a gente não pode. Então, eu queria que vocês fizessem a saudação, a despedida de vocês, né? Deixassem a mensagem final para a gente encerrar essa conversa que, assim, já deixa a gente querendo ouvir mais e saber mais, né? Queria vocês, dentro de todas as escolas de Jaboatão, conversando, principalmente com as crianças, mais do que com os adultos, sabe? A gente agradece, né, do SOS Corpo, é isso, o SOS tem essa trajetória aí, a gente acredita muito na educação popular, né? Seja a educação nos espaços formais das escolas, mas na educação que a gente faz no miudinho, no nosso cotidiano, essa educação que é transformadora, né? Emancipadora, que bota a gente para pensar e perguntar, as coisas precisam ser assim mesmo? Então, é um prazer estar aqui, a gente está sempre à disposição, espero que essa conversa tenha feito sentido e chegue para bastante pessoas, para a gente ir avançando no pensamento. Enquanto da União Brasileira de Mulheres, também agradeço muito o convite. O meu recado seria especificamente para as mulheres que podem estar ou não numa situação de violência. Existe esse sentimento de que a gente se sente muito sozinha. E tem uma música que eu gosto muito, que se chama Povoada, de Suede. Ela canta que eu sou uma, mas não sou só. Vieram outras mulheres antes da gente que lutaram para que a gente tivesse as coisas que nós temos hoje. A gente tem que lembrar que nada que as mulheres têm de direito foi dado de mão beijada, foi conseguido através de luta. E esse sentimento de você estar só, eu gostaria de dizer que você pode se sentir só,
Você pode sentir, eu só sou uma, eu não dou conta, mas você não está só. Existem movimentos de mulheres, existem grupos de mulheres que podem dar apoio. Vá atrás, procure, para que você se sinta, pelo menos, fortificada para sair dessa situação de violência, desse ciclo. Lembra da música de Suede. Eu sou uma, mas não sou só. Muito obrigada pelo convite. Gente, que lindeza. A gente agradece, eu agradeço, né? Reafirmo o compromisso do Simproja, né, com combate a toda forma de violência. Então, a revolução que a gente quer, que a gente espera, ela precisa ser antirracista, antimachista, antipatriarcal, né? Ela precisa ser diversa, respeitar, né, a subjetividade, a existência de cada um, né? Ou ela não será, ou ela não existirá, né? Não existe combate ao capitalismo sem combate ao racismo, sem combate ao patriarcado, né? E ou a gente avança nesse sentido, ou a gente avança nesse sentido. Não tem outra possibilidade, né? Eu não quero ficar no mesmo lugar e nem quero voltar para o que a gente tinha anos atrás. Então, é isso. Muito obrigada, meninas, mulheres. Muito obrigada. Que a gente tenha mais momentos para compartilhar, né? Que a gente possa pensar outras possibilidades de formação também para esse grupo, né? Que é a categoria base da educação. E é isso. Simproja, firme na luta.